Sabe aquela sensação de comprar um móvel simples, e vem junto um manual de umas 500 páginas? A gente olha para aquilo e pensa, calma, eu só quero saber por onde eu começo. Qual é o primeiro parafuso? No mundo da segurança da informação, frameworks como a ISO 27001 às vezes podem parecer esse manual gigante. E a pergunta é sempre a mesma. Ok, com tanta coisa para fazer, qual é o primeiro passo de verdade? E parece que as fontes que a gente analisou hoje trazem uma resposta bem direta para isso. Vamos mergulhar no CIS Controls, que todo o material descreve como um roteiro prático e, o mais importante, priorizado para o que eles chamam de higiene cibernética básica. Exato. E essa palavra, priorizado, é a chave de tudo. O nosso objetivo aqui é justamente entender o que torna esse modelo tão eficaz. Ele não tenta ser o mais complexo, nem o mais completo. Ele quer ser o ponto de partida mais inteligente. E é inteligente porque é baseado em dados, em ataques reais. Então, nossa missão é decifrar a filosofia dele, a estrutura e, claro, desvendar algumas confusões bem comuns que podem atrapalhar até quem estuda o assunto. Ok, então vamos começar por essa filosofia. As fontes batem muito em dois conceitos: prescritivo e priorizado. Prescritivo, imagino que seja tipo uma receita de médico, é isso. Faça isso, depois aquilo. É exatamente essa a ideia. É uma lista de tarefas, sabe? Um checklist bem claro do que fazer sem deixar muita margem para interpretação. E o priorizado é o que dá o tempero especial. Não é uma lista qualquer, comuns. Tipo ransomware, phishing. A resposta a essa pergunta é o coração do CIS Controls. Entendi. Então, em vez de tentar se defender de tudo ao mesmo tempo, o foco é naquilo que dá mais resultado com menos esforço, digamos. Mas como isso funciona na prática? A segurança de uma startup, sei lá, com 10 pessoas, não pode ser a mesma de um banco global, né? Perfeito. Essa é a questão central. E a versão mais recente dos controles, a V8, resolveu isso de uma forma brilhante, eu diria, com uma coisa chamada Grupos de Implementação, ou IGs. IGs? Isso, IGs. O CIS, que é a organização que cria o framework, entendeu exatamente o que você falou. Não dá para ter uma régua só para todo mundo. Então eles criaram 3 níveis. E como são esses níveis? O primeiro é o IG1. O material que a gente leu chama de higiene cibernética básica. É literalmente o feijão com arroz da segurança. O mínimo do mínimo. O foco são as pequenas e médias empresas ou qualquer organização que está só começando a estruturar a segurança. O objetivo é defender contra ataque de oportunidade, sabe? Aquele que não é direcionado para você. Ah, o criminoso que sai atirando para todo lado para ver quem é que cai. Exatamente esse. Certo. É como trombar a porta e fechar a janela de casa. Não vai parar um ladrão super profissional, mas evita o oportunista que está só de passagem. E o que tem nesse feijão com arroz? O IG1 é um conjunto de 56 ações bem específicas que eles chamam de safeguards. E o recado das fontes é muito direto. Se uma organização não está fazendo nem essas 56 coisas, a porta não está só destrancada, ela está escancarada. Mas espera aí, se a higiene básica, isso não soa um pouco fraco? Alguém pode ouvir isso e pensar, isso é só para iniciante, minha empresa precisa de algo mais avançado. Tem esse risco? E essa é uma das armadilhas mais perigosas que as fontes apontam. Pensar que o IG1 é fraco é um erro conceitual grave. Ele não é para iniciantes no sentido de ser opcional ou pouco eficaz. Ele é o fundamento. Essencial. Para todos. Uma organização do nível mais alto, do IG3, precisa ter o IG1 funcionando perfeitamente. A lógica é que o IG1 foi pensado para parar a grande maioria dos ataques. Aqueles automatizados, de baixo custo, que acontecem todo dia. Sem essa base, não adianta nada comprar a ferramenta mais cara e avançada do mercado. É construir uma casa na areia. Faz todo sentido. E os outros grupos? O IG2 e o IG3? Eles vão escalando a partir daí. O IG2 é para empresas que já têm o básico, mas que lidam com dados mais sensíveis, têm mais recursos. Aí ele adiciona mais camadas de políticas, de gerenciamento. Já o IG3 é para o nível mais maduro, grandes corporações, infraestruturas críticas, governo.
Organizações que são alvos constantes de ataques direcionados, as famosas ameaças persistentes avançadas, as APTs. Ok, a filosofia dos grupos ficou bem clara. É um caminho. Mas o que tem dentro desses grupos? O que são esses controles, afinal? Qual é o primeiro item da lista? A estrutura toda é bem lógica. A versão 8 organizou tudo em 18 controles principais. E os 6 primeiros são a base de tudo. E o controle 1, respondendo à sua pergunta, é o inventário de ativos corporativos. Inventário de ativos. Basicamente, fazer uma lista do que a empresa tem. Notebook, servidor, celular. Exatamente. A pergunta que ele responde é: o que eu tenho? Parece a coisa mais óbvia do mundo, né? Mas é uma das maiores falhas de segurança que existem. Não dá para proteger um servidor que ninguém na empresa sequer lembrava que existia. Li um caso num dos relatórios, um ataque que começou num servidor de teste antigo que estava debaixo da mesa de um dev, ligado na rede sem atualizar há anos. Ninguém tinha aquilo no radar. O controle 1 existe para evitar isso. Ainda começa com uma coisa tão pé no chão quanto fazer uma lista do próprio equipamento. E depois de saber o hardware que você tem, qual o próximo passo? O passo seguinte é o controle 2, inventário de ativos de software. A pergunta muda para o que está rodando nas minhas máquinas. O objetivo é saber todos os programas instalados para poder remover software pirata, não autorizado ou, o mais crítico, achar software desatualizado com vulnerabilidades. Esses dois primeiros controles, hardware e software, são o alicerce, é o pilar da visibilidade. Se você não sabe o que tem, não consegue proteger nada. Ok, visibilidade. Primeiro sai o que eu tenho, depois o que roda nele e depois. O foco vai para os dados. Isso mesmo. O controle 3 é proteção de dados. A pergunta é: onde estão meus dados mais importantes? Aí entram coisas como classificação da informação, controle de acesso, criptografia e, claro, backups. Depois vem o controle 4, configuração segura, que o pessoal da área chama de hardening. A pergunta dele é: meus ativos estão configurados para serem seguros por padrão ou estão com a configuração de fábrica que é cheia de brecha? Entendi. Os 4 primeiros parecem ser sobre coisas, hardware, software, dados e as configurações. E as pessoas, onde elas entram nessa base? Ótima pergunta. Elas são o foco dos 2 últimos controles dessa fundação. O controle 5 é o gerenciamento de contas. Ele responde: quem tem as chaves do reino? Isso cobre todo o ciclo de vida de um usuário. Como a conta é criada, que permissões recebe e, o que muita empresa esquece, como ela é desativada na hora que o funcionário sai. E fechando a base, o controle 6, gerenciamento de controle de acesso, que responde: ok, a pessoa tem a chave, mas o que essa chave pode abrir? É a aplicação do famoso princípio do menor privilégio. Cada um só acessa o que é estritamente necessário. Esses 6 primeiros parecem formar um ciclo de proteção bem completo mesmo, da máquina ao dado e à pessoa, com certeza. E saber disso nos leva a um ponto que, se não ficar claro, todo o resto da conversa pode desmoronar. As fontes destacam que a maior confusão que as pessoas fazem é tratar syscontrols e sysbenchmarks como se fossem a mesma coisa. E não são. Ah, essa é uma ótima distinção para fazer. Eu mesma já vi os 2 termos sendo usados de forma meio solta. Qual é a diferença, então? A melhor analogia que o material usa é o que versus o como. Os syscontrols, essa lista de 18 que a gente está vendo, são o que. Eles são a política, a diretriz estratégica. É a lista de compras que o gestor de segurança define. Por exemplo, o controle 4 diz: precisamos aplicar configurações seguras em nossos servidores web. É o objetivo. Certo, o controle diz o que precisa ser feito. E o benchmark? O sysbenchmark é o como. Ele é o guia técnico super detalhado, operacional, é o manual de instruções passo a passo que o analista vai usar para implementar aquela política numa tecnologia específica. Usando o mesmo exemplo, para o controle 4, você teria um sysbenchmark para servidor Apache.
E esse seria um documento de 200 páginas dizendo: abra o arquivo httpd.conf, vá na linha 157, ache o parâmetro server tokens e mude o valor de full para prod. Ah, agora a ficha caiu. Então o gestor olha para os controls para definir a estratégia e a equipe técnica pega um benchmark como se fosse um manual da IKEA para montar o servidor de forma segura. É isso. Exatamente. Essa distinção é fundamental. O control é o destino no mapa. O benchmark é o GPS te dando as direções curva a curva para chegar lá. Falando em confusões, isso me leva a outra que eu vejo bastante. Muita gente acha que os CS Controls são tipo uma versão light da ISO 27001. É por aí ou a diferença é mais profunda? É bem mais profunda. É uma diferença de filosofia. A ISO 27001 é um framework fantástico, mas ele é baseado em risco. Ele funciona como um sistema de gestão. A norma exige que a sua empresa faça primeiro uma análise de risco completa, super detalhada do seu próprio ambiente. E com base nessa sua análise, você vai lá numa lista gigante de controles, o anexo A, e escolhe quais se aplicam à sua realidade. A filosofia da ISO é: avalie seu próprio risco e decida o que fazer. Mas peraí, se o CIE já é tão direto, já vem priorizado com base em ataques reais, por que alguém se daria ao trabalho de fazer essa análise de risco toda da ISO? Parece bem mais complicado. Qual a vantagem? Essa é a questão de ouro. A abordagem da ISO, mesmo sendo mais trabalhosa, é poderosíssima para organizações maduras, porque ela é totalmente customizada. Ela te força a entender seu negócio e seus riscos num nível muito profundo. E além disso, a ISO 27001 é uma certificação reconhecida no mundo todo, o que pode ser um requisito para fechar contratos. Ela cria um sistema de gestão de segurança da informação, um SGSI, que é um programa contínuo de melhoria. O CIS, por outro lado, é prescritivo. Ele já fez análise de risco global para você. A filosofia dele não é avalie e decida, é faça estas 56 coisas do G1 agora, porque a gente sabe que elas param a maioria dos ataques. É uma abordagem de ação imediata, de impacto rápido. Entendi. Então, eles não são excludentes. Uma empresa poderia começar com o CIS para ter ganhos rápidos e depois evoluir para um SGSI baseado na ISO. Exatamente. Podem ser perfeitamente complementares. E falando em coisas complementares, em dados de ataque, outro nome que sempre aparece junto com o CIS é o Mitra TTC. Eles são concorrentes? Como se relacionam? Não são concorrentes de jeito nenhum. São parceiros inseparáveis, os dois lados da mesma moeda. O material usa uma analogia que eu achei perfeita. O Mitra TTC é a enciclopédia do inimigo. É uma base de conhecimento gigante, pública, que cataloga e detalha as táticas, técnicas e procedimentos que os atacantes usam no mundo real. Ele descreve o problema com uma granularidade impressionante. E os CIS Controls, nesse caso, seriam o manual de defesa. Se o ATTIC descreve o que o inimigo faz, o CIS Controls descreve o que você precisa fazer para se defender. E isso não é só uma ideia. A parceria é formal. A versão 8 do CIS Controls foi toda mapeada para as técnicas do MITRE ATTIC. Isso significa que para cada defesa que o CIS recomenda, você pode ver exatamente quais técnicas de ataque ela ajuda a neutralizar. Pode dar um exemplo prático dessa conexão? Claro. O controle 04 de configuração segura, que falamos antes, ajuda a mitigar, por exemplo, a técnica do MITRE T1059.001, que é o uso malicioso do PowerShell por um invasor. Ao configurar o sistema para restringir o uso do PowerShell, você está aplicando um controle do CIS que bloqueia uma técnica do ATTIC. Isso prova que os controles não são baseados em achismo, mas uma resposta direta às táticas que os adversários estão usando hoje. Então, o que tudo isso significa? Se a gente fosse resumir os pontos-chave, o que alguém precisa guardar dessa nossa conversa, acho que o primeiro ponto é entender a filosofia. Se esses controls são um ponto de partida prescritivo e priorizado. É uma lista de tarefas focada no que realmente importa para parar a maioria dos ataques. O segundo é a genialidade dos grupos de implementação, os IGs. Eles tornam a segurança acessível, escalável, com o IG1 sendo a SDN básica, que é o fundamento indispensável para todos, não só para iniciantes. E eu adicionaria um terceiro, a diferença crucial entre controls e benchmarks. Se não entender que um é o quê,
a estratégia, e o outro é o como, o manual técnico, a pessoa vai ficar perdida. Um define o destino, o outro dá um mapa. Perfeito. No fim das contas, o que faz os syscontrols serem tão valiosos não é a complexidade, mas justamente o contrário. É a clareza. No mundo de sobrecarga de informação, de orçamento apertado e falta de gente, eles oferecem um plano de ação direto ao ponto. Um plano que permite que qualquer organização, de qualquer tamanho, comece a se proteger de forma eficaz, hoje. Para fechar, fica um pensamento que me ocorreu lendo as fontes. Elas deixam muito claro que a higiene básica do IG1 sozinha já mitiga a grande maioria dos ataques de oportunidade. Isso nos faz pensar sobre a real natureza do perigo cibernético no dia a dia. Se o básico já é tão eficaz, talvez o nosso maior inimigo não seja aquele hacker genial de filme que executa um plano super sofisticado. Talvez, na maioria das vezes, o perigo real seja muito mais simples. É só uma porta digital que, por falta de um checklist básico, a gente esqueceu de trancar.